Boom! Só que não boom. Estudos para concursos, leitura dos direitos políticos, Constituição Federal, direito constitucional, para o TRSP, direitos políticos e dos partidos. Acho que isso aqui é mais importante. Acho que é uma das perguntas disso aqui, né? Dos direitos políticos. Os direitos políticos disciplinados pelos artigos 14 a 16 da Constituição basicamente se referem aos direitos de votar e ser votado, e participar diretamente do processo legislativo. Formas de exercício da soberania popular. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, que é voto, e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo ou iniciativa popular. O caput desse artigo prevê 5 formas de manifestação da soberania popular, a saber, o sufrágio universal, o voto direto secreto, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. 2 estavam no caput e 3 nos termos da lei mediante. O sufrágio universal. O sufrágio universal é o direito subjetivo público de que tem o cidadão de eleger ou ser eleito. Decorre diretamente de princípio que diz que todo poder emanado em seu nome é exercido. Disse universal quando não se faz qualquer restrição ao cidadão, em razão de sua condição econômica, sexo ou grau de instrução. Na realidade, a Constituição brasileira faz algumas restrições que serão analisadas posteriormente. O voto direto secreto, o voto não confunde nem com o sufrágio, que é um direito amplo, nem com o escrutínio, que é o recolhimento, o exame e a apuração dos votos. Um voto, na realidade, é a manifestação concreta do sufrágio, ou seja, é o ato político que materializa o direito subjetivo público do sufrágio. O voto direto é aquele que o eleitor exerce o seu direito pessoalmente, a exigência de que o voto seja secreto, e procura assegurar ao eleitor liberdade e privacidade para a escolha de seus candidatos. Outra característica do voto é a sua periodicidade, ou seja, o mandatário exerce o poder de um período determinado. Plebiscito é a consulta feita pelos cidadãos para decidir sobre uma questão política ou institucional, antes de sua formulação. Volta. Direitos políticos, direito constitucional para o TRSP. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com um valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Agora eu vou explicar mais do plebiscito. Outra característica do voto é a sua periodicidade, ou seja, o mandatário exerce o poder por um período determinado. Plebiscito é a consulta feita aos cidadãos para decidir sobre uma questão política ou institucional, antes de sua formulação legislativa. Exemplo claro está previsto no artigo 2 do ACTC, que eu não sei o que significa, que determinou o dia o eleitorado define-se através do plebiscito a forma república da monarquia constitucional e o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo, que deveriam vigorar no país. O plebiscito é muito utilizado e também para se decidir quando há o desmembramento dos estados ou municípios. Artigo 18, súmula 3 e 4, que fala dos desmembramentos. Sua origem remota ao Estado romano, o plebiscito era a forma encontrada para colher a opinião da plebe. Interessante. Pulando. Referendo consiste no submetimento e aprovação dos cidadãos dos projetos de leis já discutidos e aprovados pelos seus representantes. Diferencia do plebiscito por ser uma consulta ao povo. Uma consulta ao povo em um momento posterior à feitura da lei. O plebiscito é uma consulta prévia, enquanto que o referendo é uma consulta póstuma. Interessante. E, por fim, a iniciativa popular é a possibilidade de os próprios cidadãos deflagrarem o processo de elaboração da lei, atendidos determinados requisitos previstos no artigo 61(2), que diz a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados do projeto de lei, subscrito por no mínimo 1% dos eleitorados e na
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Interessante. Que tem feito nacional também. As condições mínimas são cumulativas, ou seja, somente valem se somadas. 1% do eleitorado nacional, 5 estados-membros e 0,3% do eleitorado de cada estado. Obrigatoriamente do alistamento eleitoral e do voto. Quer dizer, tem uma obrigatoriedade do alistamento. 1. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de 60 anos, 70 anos e os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. O alistamento eleitoral é a inscrição ou registro do indivíduo nos órgãos competentes da Justiça Eleitoral, com consequente emissão do título do eleitor, mediante o qual exercerá sua capacidade eleitoral ativa, ou seja, é a capacidade para escolher os seus candidatos. Nesse sentido, vem marcar que a elegibilidade e capacidade eleitoral ativa não se confunde com a elegibilidade. A capacidade eleitoral passiva, ou seja, a capacidade de ser votado, de ser candidato numa eleição. Os analfabetos e os jovens entre 16 e 18 anos, por exemplo, são alistáveis, mas não são elegíveis. A aplicação da universalidade do voto é traduzida pelo aumento significativo do colégio eleitoral, apregoado por esta Constituição, que concede pela primeira vez na história do Brasil o direito do voto para os analfabetos e para os jovens de 16 a 18 anos, proibidos de se alistarem. 2. Não podem alistar-se como eleitores e os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório os conscritos. Os conscritos não são os alistados no serviço militar obrigatório, normalmente homens na faixa da idade de 18 a 17 anos. Por serem inalistáveis, os conscritos e os estrangeiros também são inelegíveis. Condições para ser candidato. Para que qualquer indivíduo possa se candidatar a qualquer cargo político, além de preencher os requisitos arrolados no súmula 3, também não poderá incorrer nas condições impeditivas de elegibilidade previstas nos parágrafos seguintes. 3. São condições de elegibilidade na forma da lei. Primeira é a nacionalidade brasileira. Pode ser naturalizado ou nato, né? Mas não pode se eleger para certos cargos. O pleno, que são dos natos, né? O pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, você tem que ter votado e votado, ter carteira eleitoral, esse tipo de coisa. E se você não votou, né, tem que pagar a multa, né? O alistamento eleitoral também tem que fazer. O domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de... Daí as idades mínimas são... Essa aqui já caiu em prova, são cagadas. De 35 anos para presidente, vice-presidente da República e senador, 30 anos do governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, e 18 anos para vereador. Daí, tipo, tem pergunta que os carinhas vão lá e colocam umas pessoas e colocam certas idades nelas. Às vezes eles até complicam mais colocando de naturalizados e natos. Daí tem que saber as coisas das obrigações dos natos. Daí, nesse caso aqui, você tem que saber, o cara era de 20 anos, daí ele só pode ser vereador. Se ele é 21 anos, ele pode ser vereador e também deputado. Se ele é 30 anos, ele pode ser governador, deputado e vereador. E se ele é 35 anos, ele pode ser presidente. Louco, né? Duas condições devem ser especialmente comentadas. A primeira é a filiação partidária obrigatória. Não se admite no ordenamento jurídico brasileiro, diferentemente do francês, por exemplo, a candidatura independente e a filiação partidária é requisito essencial para a participação no pleito eleitoral. E as idades mínimas estabelecidas são as mesmas para os cargos de suplente vice de cada cargo indicado, ou seja, a chapa que concorre ao Senado Federal deverá ser composta pela soma do titular com 2 suplentes com idades mínimas de 35 anos. Não podem ser candidatos casos de inelegibilidade. São inelegíveis os inalistáveis e analfabetos, que falou antes. E também tem mais. O analfabeto pode escolher seus candidatos votando facultativamente, mas não pode ser candidato. Conforme vimos anteriormente, ele é alistável, mas inelegível. Os inalistáveis, estrangeiros e conscritos, evidentemente, também são inelegíveis. Súmula 5.
o presidente da República, os governadores dos estados do Distrito Federal, os prefeitos, e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Só pode ser uma vez mais. 6. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores dos estados do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Se eles querem participar de outro treco, eles têm que renunciar. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, ou cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, ou por adoção do presidente da República, do governador de estado ou território, ou Distrito Federal, ou de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo seja titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. O legislador se preocupou com a possibilidade de o presidente da República, os governadores e os prefeitos se utilizarem de máquinas estatal para facilitar a sua própria reeleição, ou favorecer as candidaturas daqueles que os substituíram ao final de seu mandato, ou ainda as candidaturas de parentes. Nesse sentido, foram tomadas as seguintes medidas. Tem um texto extra aqui que eu quero ler. Os casos de perda e suspensão dos direitos políticos previstos no artigo 15, destacados entre outros a incapacidade civil absoluta e a condenação criminal transitada em julgado, e o não cumprimento da prestação alternativa para a obrigação a todos impostas, juiz de paz, indivíduo que tem por função básica celebrar casamentos em face da simplicidade de suas atribuições, não se exige a condição de formado em direito para o exercício dos mesmos. O Constituinte determinou que o cargo de juiz de paz deverá ser preenchido via eleição. O grau de parentesco no direito é diferente da eleição. Parentesco cultural. No direito jamais haverá um primo de 1º grau, ele sempre o será de 4º grau em diante. A saber, parentes de até 2º grau são os genitores, os avós, os filhos e os netos e os irmãos. O presidente da República, os governadores do Estado e o Distrito Federal e os prefeitos a quem os houver sucedido, voltando àquela coisa de sentido de forem tomadas as seguintes medidas. O presidente ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um período subsequente, né? De novo, reeleição, só que uma vez só. A candidatura das pessoas acima enumeradas para outros cargos foi permitida, mas com a condição de que renunciem ao cargo atual, 6 meses antes das eleições, e a chamada desincompatibilização do cargo. Próximo, proibiu-se também a candidatura para o mesmo cargo daqueles que tiveram substituído as pessoas enumeradas nos 6 meses anteriores ao pleito. Proibiu-se em regra a candidatura do cônjuge e dos parentes consanguíneos ou afins até 2º grau. Isso aqui eu já vi, não vi em prova, mas eu vi os professores comentando várias vezes dessas coisas. Até o 2º grau ou por adoção, ou seja, avós, pais, filhos, netos, irmãos, sogros, sogras, sogros, horas, genros, cunhados, padrastos e madrastas, independentemente dessas relações ou de parentesco, decorrem ou não da adoção dos titulares dos cargos previstos ou de quem os tiver substituído nos 6 meses antes da eleição na respectiva jurisdição. A jurisdição do titular dá o limite dessa proibição, como a jurisdição do presidente da República abrange o país inteiro. Seus parentes e seu cônjuge são inelegíveis para qualquer cargo, e os parentes e o cônjuge do governador, entretanto, são inelegíveis apenas em seu estado-membro, não em outro estado. E os parentes e o cônjuge do prefeito são inelegíveis para aquele cuja cidade, não para as outras. Há uma única exceção: se o cônjuge ou seus parentes já forem titulares de mandato eletivo, poderão candidatar-se à reeleição, ou seja, poderão disputar novamente as eleições para o cargo que já ocupam, mas não um para o outro. Elegibilidade ao militar. O militar listável é elegível atendidas as seguintes condições: se constar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato de diplomação para a inatividade. Todos os militares são alistáveis e, portanto, elegíveis, com exceção dos conscritos. A divisão dos incisos obedeceu ao critério da antiguidade, e os candidatos com menos de 10 anos de carreira deverão ir para a reserva já no momento em que fizerem sua filiação partidária. Militares com mais de 10 anos de carreira serão agregados
O que é isso? Agregação é a situação de inatividade transitória do militar, que entretanto continua pertencendo ao quadro efetivo, sendo eleito também o agregado passará a ser para a reserva. Louco, né? Outros casos de inelegibilidade. 9. A lei complementar estabelecerá, lei complementar, LC, estabelecerá outros casos de inexigibilidade e os prazos de sua cessação a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade e para o exercício do mandato considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício da função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Os casos de inelegibilidade, portanto, não se restringem aos expressamente previstos na Constituição, podendo a lei complementar estabelecer outros. Impugnação de mandato eletivo agora. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral, no prazo de 15 dias constatados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso de poder econômico e corrupção ou fraude. 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, c. temerária ou manifesta má-fé. A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral dá ao candidato a investidura no cargo para qual foi eleito, se não houver nenhuma incompatibilidade em nenhum dos impedimentos previstos anteriormente para o exercício do mandato. O candidato prestará compromisso e tomará posse. Caso haja alguma irregularidade, caberá a ação de impugnação do mandato a ser proposta ante a Justiça Eleitoral, só que dentro dos 15 dias da diplomação, prazo prescricional. Perda de suspensão dos direitos políticos. Quer dizer, perda e suspensão. O cidadão pode ser privado definitivamente ou temporariamente de seus direitos. A privação definitiva é chamada de perda e a temporária de suspensão. A Constituição nos enumera os casos de perda ou suspensão conforme segue. Artigo 15. É vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nos casos de cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado ou perda. E 2. A incapacidade civil absoluta, suspensão. 3. A condenação criminal transitada em julgado ou enquanto durante seus efeitos, suspensão. E 4. A recusa de cumprir obrigações de todos os impostos ou prestação alternativa nos termos do artigo 5, 7, perda. E a improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, 4, que mudou um pouco. Sobre a prescrição, a perda de direito a ingressar com ação na justiça de decurso de prazo e a improbidade administrativa são os atos praticados por pessoas investidas em função pública que geram prejuízo ao erário e benefício ao agente, segundo o artigo 37, 4. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública e a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma da gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Na Constituição atual, a perda ou a suspensão dos direitos políticos cabe unicamente ao Poder Judiciário. Convém assinalar também que a enumeração acima é taxativa, não sendo admitida a perda ou a suspensão dos direitos políticos em nenhuma outra situação diferente dos enumeradas. É bom salientar que o ordenamento jurídico hoje vigente vedou a cassação dos direitos políticos e muito utilizado pelo presidente da República no período ditatorial. Louco! Sobre a vigência e aplicação do direito da lei que alterar o processo eleitoral. Artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação e não se aplicando a sua eleição que ocorrerá 1 ano na data de sua vigência. Para evitar turbulências no processo eleitoral, é que o Constituinte obriga a não aplicação da nova lei, senão após 1 ano de sua publicação. Dos partidos políticos. O partido político, segundo José Afonso da Silva, é uma forma de agremiação de um grupo social que se propõe a organizar e coordenar e instrumentalizar. Vou terminar aqui esse ponto, depois eu faço o vídeo dos partidos políticos. E aí, tchau!